Ai, tem aquele negócio que o pessoal faz, né? De bater assim, ó. Tipo, eu dou a minha mão aqui, ó, pra Paula. Aí a Paula dá a mão pra Ah, mim. é? Ai, qual mão? E Agora aí eu a acho que... Paula dá pra Mariana. Ah, tá. Então, Mariana dá para Paula e Paula dá para... Tipo, aquele... Ah, Ah, sim, legal. verdade. É, não. Isso. A gente já está ao vivo. A gente já tá ao vivo. Já. Ok. Maravilha. Então tem que ficar sério. É. Boa Vamos dar- noite. Boa noite a todos e todas. Bom, vamos dar um tempinho só para as pessoas irem chegando, né, para nossa conversa. E aí eu vou apresentar, mas é um prazer muito grande estar aqui hoje, nessa primeira conversa virtual, numa parceria entre o Coletivo Margarida Alves e o Grupo Curumim, e com convidadas maravilhosas aí, parceiras da luta feminista por justiça reprodutiva, né? Uma alegria poder vê-las e contar com vocês. Isso. É um prazer enorme. Foi assim um desafio, né, de estar aqui e aprontar, né, o lançamento também dessa cartilha. A gente, assim, acho que em menos de 2 meses a gente decidiu tudo, fez cartilha, né? E, enfim, poder estar aqui com vocês é muito legal, né? E também tive muita resposta, assim, muitas pessoas ficaram super felizes de ter essa reunião aqui, né? De ter a Paula, de ter a Lana, de ter Mari, eu, nós quatro juntas, assim, para a gente pensar junta e falar, né, sobre um assunto tão importante e um assunto que parece que a gente tem que perseguir, né, na nossa luta, é uma luta diária, né, uma luta contra essa violência que as mulheres sofrem, né, nos serviços de saúde, enfim. É uma luta que a gente, hoje, é bem diferente, né, de antes. Hoje a gente tem muito mais vozes falando sobre isso. Então, é muito legal estar aqui, reunida com vocês e poder discutir isso com tanta gente bacana. Bom, acho que a gente pode começar, então, aqui, Pode. né? E fazer uma apresentação mais formal, assim, de quem está aqui hoje. Então, boa noite a todo mundo que está assistindo aí pelo canal do Coletivo Margarida Alves, do Grupo Curumim. É um prazer muito grande para a gente estar aqui hoje. A gente espera que essa seja uma primeira conversa virtual de muitas. A gente estava falando um pouco antes, né, sobre, acho que a importância e necessidade de ter um espaço como esse, assim, que essas conversas, essas trocas sejam mais frequentes entre a gente. E para nós do Coletivo Margarida Alves é um prazer assim enorme e muito agradecida mesmo por essa parceria com o Grupo Curumim, que já começou há alguns anos, mas acho que só vai crescendo e se fortalecendo. Hoje a gente vai conversar então sobre violência obstétrica no abortamento e pós-abortamento, e a gente vai lançar uma cartilha que o Coletivo Margarida Alves e o Grupo Curumim, a gente produziu junto essa cartilha, que vai estar aí disponível nas redes, né, no Instagram, no Facebook, nas páginas, tanto do Grupo Curumim quanto do Coletivo Margarida Alves. No finalzinho, a Paula vai dar um pouco mais de informação e a gente vai passar os endereços de onde as pessoas podem fazer o download dessa cartilha, né? E para a conversa de hoje, a gente vai contar aí com pessoas, com mulheres maravilhosas, feministas maravilhosas. Primeiro, a gente tem a Paula Viana, feminista, enfermeira, arteterapeuta e integrante da Secretaria Executiva Colegiado do Grupo Curumim. Obrigada, Paula. Prazer. A Paula Rita Barcelar Gonzaga, feminista negra, doutora em Psicologia Social, coordenadora do Programa Integrado de Pesquisa, Extensão e Criação Janaína Aparecida, e integrante do Núcleo Conexão de Saberes, da UFMG. Obrigada, Paula.
E a Alana Faria, médica ginecologista, mestre em saúde pública pela USP, mãe da Dora e integrante do coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Obrigada, Alana. E eu sou a Mariana Prandini, sou advogada popular, feminista, cientista política e integrante do coletivo Margarida Alves. Bom, eu queria começar um pouco com a Paula Gonzaga e pedir para a Paula Gonzaga, né? Hoje o conceito de violência obstétrica, ele já é um conceito bastante disseminado, acho que a gente escuta falar disso, né? Do problema tanto no contexto da militância feminista e de mulheres, como acho que dentro da própria academia, dentro das políticas públicas de saúde. Mas nem todo mundo sabe qual que é a história dessa luta, né? O que teve de trás desse conceito, né? O que foi que fez com que esse conceito fosse produzido, com que esse conceito fosse forjado. E eu queria te pedir para você contar um pouquinho a história para as pessoas que estão assistindo a gente, já ouviram falar em violência obstétrica, mas acho que é uma história muito rica que está por trás disso. Se você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, que história é essa? Assim, de onde que vem esse nome, essa noção de violência obstétrica? Sim. Boa noite, né, a todas que nos escutam. Muito feliz de estar aqui dividindo esse momento, né, com as companheiras, enfim, trocando. Vou começar, assim, antes de responder propriamente, né, queria fazer uma saudação a todas as pesquisadoras negras do Brasil, nesse dia da ciência e da pesquisa. Então, para quem está aí pesquisando, né, e para as mulheres que são pretas na universidade pública, meu salve e meu muito obrigada. E é sobre essas mulheres também, né, que essa história faz parte, porque, a despeito desse nome, né, desse conceito, ele ganhar espaço em algumas redes mais formais de discussão muito recentemente, a gente conseguir falar sobre isso tem a ver com a organização dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres latino-americanas e caribenhas, né, que já vinham denunciando as inúmeras práticas de violação que ocorriam e que ainda ocorrem cotidianamente no serviço de saúde reprodutiva, na atenção ao pré-parto, parto e pós-parto. Essas denúncias, elas vêm nesse contexto, mas elas também vêm apontando várias outras problemáticas, né, dentro desses serviços. Então, a gente tem em América Latina um histórico longo de violação, né, desses corpos, dos corpos de mulheres, principalmente dos corpos de mulheres negras e indígenas, dentro dos serviços de saúde, né. Tem um relatório bem interessante da Anistia Internacional, em que se constata, por exemplo, que muitas das mulheres fazem referência à ideia de que a acessão desses serviços é como acessar, ganhar na loteria, né, contar com a possível boa vontade de um profissional, o que efetivamente muitas vezes acaba sendo raro, porque a violência obstétrica, né, em América Latina, infelizmente, tem sido uma realidade instituída e naturalizada. É muito comum a gente escutar relatos de qualquer mulher, né, e aí a gente pensa nos casos de parto, que ganham, em alguma medida, né, uma certa visibilidade, por ter a ver com esse momento, né, sacralizado do nascimento, mas a gente está falando de vários outros momentos em que essas mulheres recorrem a esses serviços, inclusive o abortamento. E a gente está falando também de vários outros casos, por exemplo, em que as mulheres nem necessariamente podem estar tendo um abortamento espontâneo voluntário, mas ao acessar um serviço com um sangramento que pode ser em decorrência de um outro problema ginecológico, ela pode sofrer violências pela pressuposição de que seria um abortamento. Então, essa realidade é naturalizada em América Latina e ela se dá, né, com muito mais intensidade nas experiências das mulheres que são negras, indígenas, como eu já disse, jovens e com pouca escolaridade formal, né. Essas mulheres, e aí a gente pensa, né, a mulheres que naquele momento não estavam dentro do espaço acadêmico, são as mulheres, né, que vão provocar a nomeação dessa série de violências que são difundidas no serviço de saúde e que, a partir da década de 90, né, elas vão conseguir mobilizar outros setores da sociedade, paulatinamente, né, que vão aderir nessa discussão, para pensar e atuar sobre essa problemática. Não por coincidência, né, as categorias profissionais de saúde são setores que têm resistido muito a essa tipificação de violência. E um argumento para isso é sempre a desqualificação, seja das mulheres que denunciam ou das ativistas e pesquisadoras que vêm atuando no enfrentamento dessa problemática. Então, acho bem interessante, inclusive, quando vocês resgatam na cartilha, né, que a violência obstétrica ela é uma poderosa proposição epistêmica, justamente porque ela enfrenta essa desqualificação e aponta que essas denúncias não são casos isolados. Nós não estamos falando de experiências pontuais de mulheres, nós estamos falando de uma reprodução institucionalizada de como o saber médico, o saber biomédico, né,
pautado e organizado por princípios que são coloniais, exploratórios e violadores dos corpos femininos, continuam reproduzindo esse tipo de prática nos serviços de saúde, né, perpetrado por agentes do Estado, na maioria dos casos, contra mulheres que muitas vezes não têm acesso a informações sobre como elas podem recorrer ou denunciar esse tipo de violência, ou em muitos casos onde elas têm dificuldade, inclusive, de nomear como violência, devido ao grau de introjeção de que isso são práticas desejadas ou indicáveis, né? Isso fala sobre as relações desiguais de poder em que os profissionais de saúde muitas vezes ainda nomeiam a experiência, né, a partir de um argumento de autoridade, de imposição, e da desqualificação constante que as mulheres vivenciam nas sociedades latino-americanas, né, onde efetivamente o discurso, seja pela denúncia ou pela produção de conhecimento ou pela militância política, muitas vezes é rechaçado. A despeito disso, essas ativistas, né, a organização dessas mulheres, também de pesquisadoras feministas dentro da universidade, tem produzindo impactos e reverberações, né? Um documento importante é o Parirás Condô, que é um documento do Senado Federal de 2012, e que já traz um reconhecimento, apesar de não efetivamente, explicitamente, né, de que a gente tem uma problemática séria, que é a rotina de procedimentos e, enfim, considerados essenciais, mas que, na verdade, perpassam um rol, né, de discursos, afetações, violências, que vão conjugar, né, isso que a gente está chamando de violência obstétrica, né, esse rol, esse repertório de ações que vão efetivamente dificultar muito a experiência dessas mulheres no acesso aos serviços de saúde. Obrigada, Paula. Eu queria agora que a Paula Viana... a gente viu na fala da Paula Gonzaga que, então, esse conceito da violência obstétrica, ele surge muito no contexto do parto e nascimento, né? E é assim que ele ganha essa visibilidade e as denúncias acontecem muito relacionadas ao parto e nascimento. E acho que uma das motivações da gente produzir essa cartilha, né, o Coletivo Margarida Alves e Curumim, foi justamente de dar visibilidade ao fato de que a violência obstétrica ela também ocorre nas situações de abortamento e pós-abortamento, como a Paula mencionou. Mas essas formas de violência obstétrica elas ainda permanecem muito invisibilizadas, marginalizadas e não reconhecidas, o que é decorrência da própria criminalização do aborto, né? Então, não se entender que o cuidado pós-abortamento é um direito, né? Isso eu acho que permeia o serviço de saúde e faz tornar na cabeça dos profissionais que perpetuam essas práticas, né, legítima, né, formas de punição contra as mulheres que procuram serviço de saúde em situações de abortamento e pós-abortamento. Ainda que sejam abortos espontâneos, porque, como a Paula mencionou, essas mulheres, então, elas são perseguidas e elas são vistas como tendo produzido o aborto e aí elas são julgadas e possivelmente punidas. Mas eu queria, então, e o Curumim fez um estudo, né, há alguns anos, em vários estados do Brasil, né, das situações, quais são as principais situações que as mulheres vivem no serviço de saúde, quando procuram serviço de saúde para o aborto legal, ou em situações de pós-abortamento. E na cartilha a gente tenta, então, produzir uma categorização, né, de quais são as principais formas de violência obstétrica na situação do aborto e pós-abortamento. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente o que é essa realidade, né, que eu acho que é uma realidade que ela é ainda mais invisível do que a realidade da violência que ocorre no parto e nascimento. Pois bom, eu sou enfermeira, né, de formação, já tenho aí 35 anos de formada, e eu lembrei, hoje eu passei o dia, assim, vindo flashes, né, lembranças da minha formação, né, e eu lembro que, assim, várias situações onde as minhas professoras, preceptoras, né, as professoras que nos acompanhavam nos estágios, nas práticas, elas orientavam a gente a ignorar as mulheres que estavam em situação de abortamento. Assim, olha, aquela ali é aborto, deixa ela ali, a gente vai fazer as coisas, a gente vai atender, a gente vai arrumar a cama de fulano, a gente vai providenciar o exame de cicrana, elas ficam por último. Eu fui ensinada assim. Né? Então, parece que, quer dizer, parece não, isso faz parte da formação profissional de milhares e milhares e milhares e milhares de enfermeiras
e acho que a Lana pode também compartilhar conosco, né, essa realidade que talvez tenha vivido. Então, assim, é uma situação que é uma normalização, né, da violência, uma naturalização dessa violência, inclusive dentro dos próprios movimentos, assim. Por exemplo, na cartilha, quando a gente está com tá com algum eco, alguma coisa. Bom, melhorou, né? Uhum. Quando a gente resgatou o marco político legal, né, como começou a se discutir isso aqui no Brasil, a gente resgatou, por exemplo, o nascimento da REUNA, que é a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, né? A REUNA, em 92, quando a gente fundou, criou a REUNA, tinham 2 grupos feministas, né? Inclusive está aqui, esses 2 grupos, foi o Curumim e o Coletivo Feminista Saúde e Sexualidade de São Paulo, né? Que a Lana também faz parte. E era muito difícil pautar sobre isso. Era como se esse não é o lugar de se tratar isso, né? A questão do abortamento, ela não deveria entrar naquelas discussões para não, talvez para não atrapalhar, né, esse movimento, que já era um movimento de muitas barreiras, né, de se falar em humanização, de falar em evidências, então, que veio bem depois dessa discussão. Então, foram... no Brasil, a gente, por exemplo, só tem uma norma técnica que fala de humanização do atendimento em 2005. Né? 2005. Quer dizer, quase mais de 21 anos depois que eu me formei, foi a primeira vez que o Estado brasileiro coloca, né, não é uma legislação, mas é uma sublegislação, né, pode dizer assim, é uma normativa, né, que vai orientar serviços e profissionais, que fala como a importância de se mudar, né, esse tipo de tratamento. E se falar também em formação profissional. Então, assim, é um assunto que ainda a gente vai encontrar muitas barreiras, a gente vai ter ainda muito que ir construindo e formando novos... Eu lembro que também que entre 2008 e 2010, eu e a Bia Galli, a gente coordenou os dossiês, né, o impacto da ilegalidade do aborto nos serviços de saúde, na saúde da mulher, na vida da mulher, e a gente foi em 5 estados. A gente foi na Paraíba, aqui em Pernambuco, Mato Grosso do Sul, né, devido àquele caso das 10 mil mulheres que foram indiciadas, né, por aborto, e Rio de Janeiro. E Bahia também, foram 5 estados. E, assim, impressionantes os relatos, né? Tanto das equipes de profissionais, quanto das mulheres. Eu lembro em Mato Grosso do Sul, uma mulher nos disse assim, eu não tive acompanhante, eu tive acusante. Eu lembro muito da frase dela, porque até o acompanhante dela, da família dela, estava ali para acusá-la, né, para ameaçá-la. Então, essa violência obstétrica no abortamento, ela também ficou muito evidente numa pesquisa que até a Emanuele Góes, o doutorado de Emanuele, eu acho que foi ela foi participante dessa pesquisa que envolveu 3 estados, foi Maranhão, Bahia e Pernambuco. E elas também levantaram assim, situações impressionantes e trouxeram várias situações de violação de direitos, várias situações, por exemplo, sobre acolhimento e orientação, sobre os insumos, né,
elas fizeram como uma graduação, né, de pontos em relação aos serviços que trazia, né, a questão do acolhimento e orientação. Isso foi um estudo, foi qualidade da atenção ao aborto no Sistema Único de Saúde do Nordeste brasileiro, o que dizem as mulheres. Então, foi bem interessante esse estudo, porque elas trazem, ele trouxe a fala das mulheres para a gente, né? E sobre insumos, sobre a qualidade técnica, né? E sobre a continuidade do cuidado. Todos esses indicadores, eles foram, assim, terríveis, né? Eles foram, assim, não adequados, mal avaliados, todos os indicadores relacionados à assistência à mulher em situação de abortamento. Então, isso é uma questão séria que a gente tem que perseguir, né? Todo momento. Eu também lembro da Comissão Mista de Violência contra a Mulher, o dossiê da Rede Parto do Princípio traz em um determinado momento, dentro dessa CPI, né, a questão da violência obstétrica e traz a necessidade de formação de profissionais quanto à assistência à mulher em situação de abortamento. Então, assim, são vários estudos que nos mostram isso. Nós temos alguns estados que estão elaborando suas próprias leis, né? Eu não sei, por exemplo, eu gostaria até que se a Lana falasse se lá em Santa Catarina, a lei da violência obstétrica, não sei se já se está tramitando, como está, mas se foi incluído a questão do abortamento, aqui em Pernambuco a gente conseguiu, né, que essa questão, que o abortamento entrasse também né, na redação da lei, né, e era importante que nós tivéssemos essa visão de como está sendo elaboradas essas leis nos estados, né, para saber se está sendo incluído isso. Obrigada, Paulinha. Eu vou perguntar para a Alana, então, agora, assim, um pouco. A Alana é uma ginecologista feminista com um canal maravilhoso no Instagram, né, que tem se dedicado a debater essas questões. E eu acho que uma das grandes dificuldades, né, do combate à violência obstétrica é uma resistência que existe mesmo, né, da profissão, dos profissionais de saúde e de médicos e médicas de reconhecerem, né, e de aceitarem o conceito. Então, eu acho que existe ainda uma resistência muito grande, e a gente encontra isso pelo corporativismo da profissão, né, que acontece com vários outros setores profissionais também. Mas eu queria ouvir um pouco de você, assim, qual que é o papel, então, do profissional de saúde no combate à violência obstétrica, no seu trabalho, quais são as principais formas de violência obstétrica que você vê, e qual que é uma saída, porque eu acho que também, assim, essa saída individual, né, de punir determinados profissionais e dizer que determinados profissionais são o problema, na verdade, isso é uma saída muito fácil, né, de se individualizar a questão e deixar de tratá-la como algo que é estrutural, sistêmico, né? Como a Paula Gonzaga contava, assim, que faz parte, na verdade, primeiro, acho que de um processo de medicalização dos corpos das mulheres, das pessoas gestantes, né? De pessoas não binárias, né? Ou seja, esse processo de medicalização dos corpos, a hierarquia do saber médico, né? Entre o saber médico, a hierarquia colocada pelo saber médico e a necessidade, então, de se manter essa hierarquia através de processos de dominação, controle, disciplinamento daquelas pessoas que chegam buscando um atendimento de saúde. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, qual que é o papel, né, do profissional médico e como que a gente consegue, do ponto de vista dos movimentos, né, conseguir transpor, né, essa barreira, essa dificuldade, como é que a gente cria canais, né, espaços de diálogo, né, espaços de convencimento, em que a gente dê conta, então, primeiro, acho que de reconhecer que isso é um problema estrutural, né, que então não é um problema de determinados indivíduos ou pessoas, mas é um problema de como as instituições, elas funcionam, e como é que a gente lida com isso? Poxa vida, quanta resposta para isso, quanta dúvida, né? Bom, queria começar agradecendo pelo convite, que prazer enorme estar com vocês aqui.
aproveitando dessas ferramentas que a pandemia tem nos mostrado possível, né, para esses encontros. Então, Mari, queria começar contando um caos sobre a minha vida, colocar uma inversão necessária de hierarquia e falar de um processo que eu sofri de violência obstétrica na minha primeira gestação. Eu tive um abortamento espontâneo com 12 semanas e não esperava por isso, porque já estava chegando naquele limite, né, do que a gente espera, que, bom, finalmente cheguei nas 12 semanas, vou conseguir manter essa gestação, né? E eu estava viajando, comecei a ter cólicas e um sangramento discreto, mas a cólica ficou muito absurda e mesmo sendo médica ginecologista, estava em São Paulo na época fazendo mestrado, eu fui para uma emergência, que na época mais próxima da minha casa, e mesmo me apresentando como profissional de saúde, apresentando meu cartão de pré-natal do SUS, né, eu sofri uma vasculha na minha vagina por um misoprostol, por um comprimido de misoprostol. Fui deixada sem roupa, num dia muito frio de inverno de julho, sendo atendida por estudantes de medicina, né, residentes, estudantes, numa das situações mais terríveis da minha vida, assim, sem o meu companheiro, mesmo dizendo, eu sei que eu tenho direito a ter alguém aqui do meu lado, não cabe, a arquitetura do hospital não possibilita isso. Quando eu saí do hospital, sabendo que tinha abortado, que ainda tinha restos, mas fiz a opção, assinei um documento dizendo que me responsabilizava por ir para casa sem realizar uma curetagem, eu tinha vontade de sair com sangue nas minhas mãos, passando assim nas paredes, né? Deixando um rastro, assim, um grito, né? Mas esse grito eu não deixei. Depois eu fiz uma denúncia no Ministério Público e recebi respostas, né? Recebi uma resposta de que havia agora lá uma comissão, né, trabalhando para discutir com os estudantes, com os residentes, com os médicos, a questão da violência obstétrica, enfim. Mas o que eu acho, o que eu penso sobre isso é que a violência obstétrica não é um desvio de conduta como se faz parecer. Ela está na própria origem da construção da ginecologia e da obstetrícia. Perceber o corpo feminino, né, o corpo de mulheres, de pessoas que têm vagina, útero, como defectivo, precisando de correção, não dá espaço para construção de autonomia, para consentimento informado. Isso faz parte da construção da obstetrícia, né? O apagamento da função das parteiras, das enfermeiras, né, na construção desse conhecimento e como isso foi roubado para a obstetrícia, está na origem desse problema. Então, se a gente não enfrenta o problema que é o modelo de atenção constituído incapaz de responder essa demanda, a gente vai ficar no reformismo, né? Então, assim, se for para te responder, para pensar em revolução, a gente precisa ter enfermeiras obstétricas, obstetrizes e parteiras atendendo parto, sendo formadas para isso, e dando ao médico esse lugar que é muito necessário, né? Que é o lugar do atendimento das situações de risco, das situações de gravidade. Não cabe a um profissional que é treinado para intervenção cirúrgica, fazer acompanhamento de partos de risco habitual, isso não vai dar certo. É como deixar um cirurgião pediátrico cuidando de um bebê, fazendo cuidados em casa de um bebê, não tem lógica, sabe? Mas isso é muito difícil, né? Então, os profissionais médicos, né? Eu tive uma grande sorte, assim, desde a graduação. Não sei se foi o movimento estudantil, provavelmente foi, movimento estudantil, contato algum inicial, assim, com o feminismo, já me fazia entrar naquele centro cirúrgico e centro obstétrico, né, pensando, o que é isso? Graças a Deus, hoje os estudantes de medicina têm celular, e eles filmam e fazem denúncia, eles próprios. Então, está complicado para os profissionais médicos, né, para os obstetras.
E eles estão acuados, né? E ficam ressentidos, e aí o CFM vai e diz, vamos acabar com esse, não vamos mais usar esse termo. O Ministério da Saúde aceita, não, vamos acabar com o termo violência obstétrica. Como fez a Reúna 20 anos atrás, quando optou deliberadamente por não falar sobre isso. Quem empurrou lance para esse debate nos termos que precisa ser feito, utilizando o termo violência obstétrica, desrespeito, abuso, foi o movimento de mulheres, né? Porque sempre a Reúne é aquela coisa, né? Óbvio que não ia debater aborto também, né, Paula? Porque aquela coisa do consenso, de não, vamos pelo amigamento, e o amigamento não tem dado certo. Tanto que as propostas que a gente tem hoje em dia, né, de tentar resolver essa situação, ou gerar movimentos de mudança aí, parto adequado pela ANS, né, nos hospitais privados, é sempre pela via do diálogo, que eu acho que é importante, sabe? Mas esse vai ser um caminho. A Psion, né, que é um programa de qualificação das maternidades, de hospitais escola, principalmente, ou dos hospitais que servem de base, de rede para a Rede Cegonha, mas são, de certa forma, reformistas, porque não trabalham no essencial, que é tirar o médico desse lugar. E não vai ter jeito se a gente não fizer isso, né? Porque mudar a formação dos obstetras, né, é muito complicado. E aí vem uma coisa que eu sempre senti, assim, né, que é um medo também, sabe? Tem uma inadequação de um profissional que está lidando com um evento fisiológico que requer um treinamento para isso, né? A gente vê quem está fazendo hoje uma discussão sobre a adequação das práticas em obstetrícia é um setor privado da saúde suplementar, liderado lá pela Ana Cristina, né, que organiza o Ciaparto, que é um super evento para discutir. E aí, como é que a gente faz parteria? Como é que a gente vira bebê? Como é que a gente... Porque atender parto normal requer um conhecimento que os profissionais deixaram de ter. Eles estão tão treinados para a questão da intervenção, né, de um processo que é fisiológico, que acaba dando lambança mesmo, sabe? Que acaba tendo um resultado que é o que a Simone Diniz chama de paradoxo perinatal, né? A gente usa de tanta tecnologia e mantém as nossas taxas de morbimortalidade materna e neonatal estáveis. No abortamento é a mesma coisa. Por que não se usa a mil? Por que a gente faz tanta curetagem? Por que tão poucos hospitais usam a mil? E o AMIL está associado ao IPAS, e o IPAS está associado a direito sexual e reprodutivo. Então, é complexo, né? Como é que a gente faz para mudar esse cenário? Eu acho que é mudando o modelo de assistência para ir na raiz do problema, né? E atuar. A gente conversava no outro dia, né, Mari, num outro espaço. Você falou uma coisa que me deixou pensando, assim, né? Como articular as nossas redes mais locais, sabe? Eu fico pensando, né? Os fóruns perinatais, os comitês de mortalidade materna esvaziados, burocratizados, exceto Pernambuco, que tem lá a Sandra, né? Ainda tá, Paula, Sandra, Estamos, né? Eu, Sandra, Gigi... que conseguem atuar como controle social, sabe? Porque a gente precisava ter... E aí, cara, a gente precisa ter os protocolos dos hospitais, das maternidades, claros, transparentes. A gente quer discutir isso, entendeu? A gente quer ter plano de parto, e a gente quer ter um plano de abortamento também, que eu acho que é uma excelente ideia que pode sair dessa cartilha aí, né? Que as mulheres entendam que não faz sentido você ficar 3 dias internada para terminar de esvaziar um útero. Né? Ou receber uma curetagem ao invés de um AMIL, que configura muito menos risco de sangramento, de infecção, né? Então, ou o uso do medicamento, né? Para terminar. Ou o uso do medicamento, né? Um aborto medicamentoso. Ou um aborto, né? Mas isso é ensinar as pessoas como fazer também, né? Então, eu não sei.
Eu acho que eu passo um pouco a palavra, assim, mas acho que isso era um pouco do que eu podia dizer, né? Eu acho que os profissionais estão muito afugentados, né? Com muito medo, e a violência obstétrica acaba se configurando como a violência do profissional. Só que, enquanto esse é o papel do movimento social, de falar, de denunciar, de entender o que se configura como violência obstétrica, tem outros lugares, né? Como a Ana Previtali faz um trabalho, promotora pública em São Paulo, né? E organizou as audiências públicas sobre episiotomia, por exemplo, né? E aí, quando ela está trabalhando com isso já há muito tempo, né? E ela fazendo um trabalho dentro do hospital, ela fala: nossa, mas realmente não dá para chegar lá falando de violência obstétrica. Quando a gente vai fazer um trabalho dentro do hospital, você precisa baixar a guarda e fazer aquele trabalho de educação, né, político, e tudo bem que exista isso, né, mas a gente precisa pensar em espraiar os tentáculos por todos os lugares, né, a formação de advogadas e de juízes para entender dessa lei e poder julgar, porque é muito fácil, né? Você chega diante de um juiz, tem um médico lá dizendo: não, mas eu fiz essa episiotomia porque a cabeça estava presa, eu precisava fazer. Você não tem um conhecimento sobre o que é evidência científica e por que esse procedimento é inadequado hoje em dia, vai prevalecer o que o médico está falando, né? Então, acho que é importante que a gente entenda que é um problema que tem muito multifatorial e que precisa ser abordado de diferentes lados, né? Mas eu acho que essa saída que você fala, que é desmedicalizar processos, né? Porque, na verdade, assim, são processos naturais. O parto e o abortamento, assim, são processos naturais que durante séculos, né, não eram medicalizados, né? Você tinha pessoas que tinham conhecimento e que eram capazes de acompanhar esses processos, de dar o apoio, o cuidado, né, a quem por ele estava passando, mas eles não estavam sob jurisdição médica, né? E é muito recente isso, né, de que esses processos eles se tornam jurisdição médica exclusiva, né? E só o saber médico é capaz de controlar e cuidar disso. Então, para mim, eu acho que essa reivindicalização da desmedicalização, né, que vem tanto, acho que no contexto do parto natural, mas também do aborto autoinduzido, por exemplo, né? Do aborto autogerido, né? Que vem essa demanda pela desmedicalização, pelo aborto autônomo. Eu acho que é uma demanda muito importante, porque, por outro lado, também a gente vê o processo que a gente está passando agora durante a pandemia, em que a gente precisa de serviços de saúde, né, que é fundamental que o serviço de saúde ele esteja ali para garantir o cuidado naquelas situações em que o saber médico, de fato, ele é necessário e ele é fundamental e ele é importante, né? Então, a gente deixa o saber médico, os profissionais médicos, para aquelas situações de cuidado em que eles realmente são necessários, né? Em que em outros processos não é necessário que eles tenham jurisdição exclusiva sobre isso, né? Mas eu acho que tem uma questão na violência obstétrica que eu queria ouvir a Paula Gonzaga um pouco sobre isso, e eu acho que tem muita relação com o que a gente está assistindo hoje, né, no Brasil, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, né, que são manifestações massivas, né, contra o racismo estrutural. E a forma como o racismo estrutural ela se manifesta na política, ela se manifesta na academia, nas ações policiais, no judiciário, e pesquisadoras como a Emanuele Góes, por exemplo, né, elas vão mostrar para a gente que o racismo estrutural ele também é fundamental. A gente precisa, para entender a violência obstétrica, a gente precisa entender que a violência obstétrica ela está permeada por esse racismo estrutural. E o racismo institucional nas instituições de saúde, que eu ouvi um pouquinho a Paula Gonzaga sobre isso, assim, né? O que é essa relação e se a Paula pudesse também falar um pouquinho para a gente qual que é a relação entre a demanda, então, pelo fim da violência obstétrica no parto e no abortamento e essa ideia também tão potente, né, esse paradigma tão importante, né, que também vem da produção das mulheres negras, que é a justiça reprodutiva. O que essas coisas elas têm a ver? Vou começar, né, comentando quando a Alana estava falando. Fiquei lembrando, né, eu acho que tem tudo a ver para puxar a resposta. Quando a Alana falava da construção da obstetrícia, né, me lembrei quando eu estava no mestrado, e aí a gente estava estudando a Marie-Hélène Boursier, e ela fala de que existe uma concomitância entre a organização da obstetrícia e da ginecologia
com a produção da pornografia, historicamente, né? E isso tem a ver, essa concomitância, com uma ideia de exploração territorial dos corpos femininos, né? No pensamento feminista latino-americano, essa associação entre os corpos femininos e os territórios, ela adquire um outro tom, né? E esse outro tom tem a ver justamente com o que é o racismo estrutural, que é toda a sociedade ela vai ser organizada a partir de uma hierarquização racial. E toda a produção de um grupo considerado não humano será apagado, esse grupo vai ser apagado. Quando a gente fala, né, por exemplo, de justiça reprodutiva, eu penso que uma primeira compreensão para a gente articular esse conceito com o conceito de violência obstétrica é porque quando a gente pensa na formação do conceito de violência obstétrica, a gente facilmente o identifica como uma violência de gênero. E justiça reprodutiva é para recuperar uma história de que essa violência é também uma violência racial. Né, porque se historicamente a obstetrícia se fundou, né, na exploração, na mitificação do corpo feminino, não tem como a gente não lembrar, por exemplo, de Betsy, Lucy e Anasha, 3 mulheres negras que foram utilizadas, né, como cobaias humanas pelo homem que hoje é considerado o pai da ginecologia. O objetivo do investimento, né, dele no corpo das mulheres era conseguir avançar na prática médica dele, justamente para auxiliar as mulheres brancas a quem ele atendia no consultório dele. Então, quando a gente fala, né, de hierarquização racial, a gente fala, por exemplo, de quem se estabelece como humano. Tem uma frase do Fanon que eu acho muito propícia, né, assim, ele diz, o branco quer o mundo para si, né? Isso é apenas quer. E aí eu acho que é importante, né, quando a gente considera a compreensão do que é o racismo estrutural, eu gosto muito, né, e tem várias autoras negras e autores negros que estão pautando sobre isso, que já estavam pautando, né, antes de tudo que está acontecendo, porque para a gente a pauta antirracista não é hoje, não foi semana passada, né, enfim, não é uma escolha, inclusive, mas é interessante a gente pensar, por exemplo, qual a parte, né, da reprodução contínua disso, e quais são os pactos que nós fazemos, né, entre nosso papel de colonizador e de colonizado. Então, como é que a gente articula isso nos nossos micropoderes? Porque muitas vezes eu entendo que quando a gente fala, por exemplo, né, dessa questão da discussão racial dentro, né, dessa pauta da gente pensar as violências que são perpetradas dentro dos serviços de saúde, uma coisa que eu sempre reforço, né, e aí quando a Paula Viana estava falando das experiências dela ao longo da formação dela, e provavelmente experiências que ela também vivenciou na carreira dela, e aí mas quando ela fala a cena da professora dizendo, vamos fazer outras coisas, que aquela moça vai esperar mais um pouco, eu não preciso pensar muito para elocubrar que cotem a professora que disse isso e que cotem a moça que pode esperar mais um pouco, né? E tem inúmeras pesquisas que vão dizer que essa moça tem, inclusive pesquisas, né, do Brasil, que vão falar sobre isso na realidade da questão do aborto, mas que vão falar sobre a realidade em várias outras questões. Então, se diante da cena do abortamento, o profissional se sente autorizado a penalizar essa mulher por uma conduta que, dentro dos seus parâmetros, né, de moralidade, ele acha equivocada, o corpo de uma mulher negra no serviço de saúde sempre está exposto à penalização. A penalização por estar ali, né? E aí é interessante quando retoma a Lugones, quando ela vai dizer que existe uma hierarquização racial de um contínuo de desumanização. Enquanto as mulheres brancas foram associadas, né, a animais pequenos, domésticos, que devem ser controlados a partir de uma docilização, para as mulheres negras e as mulheres indígenas em América Latina, essa associação foi feita com os animais selvagens. E a esses, né, se dedica a violência extrema para a domesticação. Não é à toa que ainda hoje, nos nossos serviços de saúde, profissionais negam analgesia às mulheres que, quando elas estão em processo de parto, negam analgesia às mulheres negras, pretas, pardas, indígenas. Não é à toa que a gente tem, por exemplo, um número que se mantém que uma mulher negra tem 3 vezes mais chances de morrer em decorrência de mortalidade materna, seja por parto, seja por abortamento. Não é à toa que a gente vê isso, por exemplo, e que mantém, né, esse número onde as pessoas negras são as que mais morrem por corona, né, pelo Covid. Por que eu estou falando isso? Porque o problema é sim estrutural. Mas a gente também tem que entender, e eu acho que tem tudo a ver com falar de racismo estrutural, né, de racismo institucional, porque existe uma série de coincidências de como essas práticas são institucionalizadas, que tem tudo a ver com o fato de que nós toleramos, né, o impossível e o absurdo no exercício da branquitude. A branquitude a gente outorga a presunção da inocência. A gente outorga tanto que é possível uma pessoa branca, principal interessada num caso onde uma criança de 5 anos morreu,
dizer em rede nacional que ela não podia fazer nada mais. Muitos profissionais de saúde dirão isso, não poderia ter feito nada mais. Mas, na verdade, eu acho que essa é a chave, né, para a gente entender o que é que a gente está pautando quando a gente fala de justiça reprodutiva, de luta antirracista. A gente está falando que não importa tudo que a branquitude faça, a conclusão é pouco, né? É pouco porque estão uma herança de séculos de colonialidade. Justiça reprodutiva é um conceito proposto por feministas negras, pelo movimento de mulheres negras, né, em 94, quando elas vão dizer, olha, não só falam sobre nós, né, nós vivenciamos todas as problemáticas, mas repetem a mesma lógica de exploração do nosso corpo e das nossas mazelas instauradas nesse projeto social racista, nesse projeto social violador, exploram as nossas mazelas para benefício próprio, né? E o Derek Sinhoso vai denunciar, por exemplo, a conivência dos feminismos hegemônicos latino-americanos com a manutenção, por exemplo, do silenciamento dessas mulheres nos espaços de enunciação. Então, justiça reprodutiva, né, vem falar sobre uma série de iniquidades dentro dos nossos serviços de saúde reprodutiva que nós precisamos encarar que são muitas vezes perpetrados não apenas por pessoas brancas, mas por mulheres brancas, né, que são maioria na enfermagem, que são maioria na psicologia, que são maioria quando a gente pensa, né, dentro dos segmentos que vão estar nos serviços de saúde reprodutiva, são maioria na medicina. Essas mulheres, né, nesse momento, como diz a Isabel Jimenez Lucena, assinam um pacto de reprodução dentro desse projeto colonial e se colocam como exercício, né, no exercício de colonizadoras dos corpos que elas entendem que não são humanos, que não são dignos da sua atenção, do seu cuidado, ou de um medicamento que nem é delas, inclusive, né, que é, enfim, na maioria das vezes, dos casos de saúde pública, é um medicamento do Estado, né, assim, para as pessoas. E aí é importante a gente resgatar isso, porque Sueli Carneiro, Jurema Werneck, a Emanuele, né, que a Paula já citou, a própria Luísa Barros já fala da questão do aborto há muito tempo, né, ela vai dizer, olha, as pessoas diziam que para a gente era só a bica d'água, né, assim, e as mulheres negras sabem sobre a questão do abortamento de outros lugares, né, assim, e aí eu acho que é importante a gente resgatar isso, e aí quando eu fiquei pensando, né, quando você formulou a pergunta, eram várias perguntas, mas quando você falou, né, da questão do racismo institucional e do racismo estrutural, você falava dessa questão das pessoas estarem falando sobre isso e, ao mesmo tempo, será que existe uma apreensão, qualitativamente falando, do que é que isso significa? E aí, meu investimento, né, para as pessoas com quem eu tenho dialogado sobre isso, e também era uma pergunta que eu escutei muito recentemente sobre a questão antirracista, né, o que é ser antirracista e tal? Eu acho que essa investigação, por exemplo, e aí se nos escutam agora, né, profissionais de saúde, professoras, universitárias, eu acho que esse movimento não é só de uma apreensão da ordem da intelectualidade, né, porque, inclusive, muitas dessas pessoas têm acesso, né, por exemplo, a discussões intelectuais, a espaços enfim, de produção de pensamento, a espaços como esse que a gente está aqui agora, né. Existem vários outros que estão debatendo essa questão. Mas eu acho que é principalmente uma questão de se dispor a incomodar-se, se dispor a olhar para o seu passado e ver os momentos em que você ativa, direto ou indiretamente, foi conivente com esse exercício colonial, que é um exercício de prática de morte. É um exercício de prática de morte, por exemplo, que para as mulheres acessarem direitos mínimos, elas precisam ser submetidas a inúmeras situações de desqualificação e humilhação racial. Justiça reprodutiva, né, na minha compreensão do que venho abordando sobre isso, é para lembrar a uma trajetória histórica, né, nossa, feministas, né, não é para eles, é para nós, de que nós não podemos mais falar sobre as outras, né, nós vamos falar em primeira pessoa. E para falar em primeira pessoa, a gente precisa reconhecer também esses processos, né, que eles são fomentados no nosso marco civilizatório colonial. Não existe uma caverna, né, na Chapada dos Veadeiros, onde você vai entrar e você vai dizer, aqui não tem racismo. Tem, queridas, tem, porque se formos ambas, a chance de eu morrer antes de chegar é maior, né, assim, então tem. A questão é, como é que a gente vai efetivamente atuar sobre isso no cotidiano? Porque muitas vezes a repetição de que esse é um problema instaurado acomoda as nossas percepções sobre o que é passível, né? E aí a gente cai nos reformismos, que como a Alana falou e eu compartilho, eu acho que as limitações deles estão mais do que óbvias, né? Assim,
E pensar na pauta antirracista, pensar, né, qual é o nosso compromisso individual, e aí eu vou falar desse individual não no sentido de um sujeito, né, mas entendendo que a própria subjetividade é forjada na teia de relações de poder e de pertencimentos onde o sujeito se insere, é admitir os nossos incômodos, né, é admitir uma postura, por exemplo, de questionar esses poderes que nos falam. E aí, quando a Alana falava dos alunos de medicina gravando, eu fico pensando, eu sou professora, né, num campus onde a gente tem um curso de medicina, e em 2018, né, muito recente, a gente fez um mini curso de saúde reprodutiva lá, e a gente falava sobre os casos, né, o que era violência obstétrica, quais são os direcionamentos das normas. Não era nada muito revolucionário, a gente estava falando o que é que já está posto. E um estudante nos revela que numa das aulas que ele teve, né, numa unidade, ele assistindo a um parto, a médica diz para a mulher que está sedada, né, com anestesia local, de que ela não vai passar faca no ovário dela, porque ela só tem um. Porque se ela tivesse com os dois, ela ia passar faca na hora, porque como é que deixa aquele ovário chegar daquele jeito? Todos os estudantes que estavam naquela sala, né, a conversa que o aluno e o estudante compartilha com a gente é que eles não estranharam, mas que eles falaram com o professor em sala de aula. E o professor disse que essas coisas acontecem, né? Eu não preciso dar uma indireta, uma dica para vocês saberem que cor tem as mulheres dessa cena, né? Assim. Então, eu não sei, por exemplo, até onde, né, a gente está conseguindo transformar esse problema da formação que é muito gritante, né? É muito gritante, por exemplo, tem uma pesquisa recente que mostra que os estudantes de medicina entram entendendo, por exemplo, que o aborto, em casos de estupro, é legítimo, né? Para além da legalidade, é aceitável, é indicado, mas que quando eles saem do curso, quando eles são formandos, eles já dizem que, por exemplo, se for eles para fazer, eles não fariam. Né? Então, até que ponto a formação ela realmente está preparando profissionais comprometidos com uma prática que não seja uma prática violadora, que não seja uma prática de continuidade desses mesmos experimentos a que a Narsha, a Lucy e Betsy eram expostas? Porque a gente está falando de uma estrutura, por exemplo, né, de uma organização estrutural que permitiu que mulheres negras indígenas fossem esterilizadas no Brasil e em outros países da América Latina há 30 anos atrás. Né? Isso, historicamente, foi ontem, né, assim, isso historicamente foi ontem, isso historicamente foi apagado, né, assim, a gente tem pouquíssimas produções falando sobre isso no Brasil e a gente tem pouquíssimas, por exemplo, reverberações com as pessoas que perpetraram isso. Lá em Salvador, um dos grandes nomes da ginecologia local é um cara que falava publicamente sobre isso, botava outdoor e etc. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, de justiça reprodutiva, isso tem a ver com as feministas, né, as mulheres, o movimento de mulheres negras e o movimento de feministas negras trazerem à tona que não é só sobre uma questão de violência de gênero, é sobre uma questão de como a gente estabeleceu, a partir do marco civilizatório colonial, uma autorização coletiva de exploração dos corpos das mulheres negras indígenas nesse país. Não é à toa que nós morremos mais por mortalidade materna, nós morremos mais por feminicídio, nós somos mais vítimas da violência sexual, e ainda digo mais, né, quando a gente pensa, por exemplo, nos casos de aborto previsto por lei, quantas são as meninas negras que quando chegam solicitando a interrupção legal, mesmo tendo menos de 14 anos, são atendidas? E quantas, né, não são impedidas de ter acesso a esse direito, porque se presume por elas, né, pela adultificação dos seus corpos, de que elas, de alguma forma, consentiram com a violência que, pela lei, já é pressuposto. Então, falar de violência obstétrica, né, e aí eu tenho falado cada vez mais, assim, né, nesses espaços, assim, de discutir sobre a questão do abortamento, que a gente precisa cada vez mais incorporar não apenas uma preocupação com o que acontece nos serviços, a gente precisa cada vez mais incorporar o pensamento dessas mulheres para formar esses profissionais que lá estão. Porque, efetivamente, né, a gente pode ir com jeito, mas eu penso que a gente chegou num momento no Brasil que ou você admite, né, a gente precisa partir de um ponto, o ponto zero agora para mim ou você admite, né, que existe uma estrutura racial que mata de todos os tipos de morte que eu puder falar, psicológica, física, epistemológica, simbólica, as pessoas, né, negras nesse país, e você se posiciona sobre isso, ou não tem muito mais para onde dialogar, porque não há tempo para o convencimento, né, assim, não há, né, assim, eu acho que a gente precisa chegar num ponto que seja, qual é a sua atuação frente a isso? Vai ser questionar o seu colega de serviço, vai ser fazer uma denúncia formal, vai ser discutir no almoço de família,
qualquer incômodo vai ser menor do que da mulher que no domingo ouviu, né, em rede nacional, que nada podia ter sido feito para salvar seu filho. E várias outras que escutam isso sobre suas filhas, sobre suas mães, sobre suas irmãs, sobre suas amigas, sobre suas primas. Então, a gente precisa fazer mais. E fazer mais implica, né, principalmente quando a gente se dispõe, né, a movimentar estruturas tão consolidadas, a se incomodar. As mulheres negras estão incomodadas e machucadas com tudo isso, e ainda assim estão nesse processo questionando e propondo, né, giros epistemológicos para a gente repensar as lentes analíticas com as quais a gente lê o mundo. Então, penso que o movimento, né, que já vem sendo feito em algumas perspectivas, é causar esse incômodo, né, esse incômodo de não silenciar diante de nada, não é porque não é com você que você vai deixar passar. Porque de tanto a gente deixar passar, de tanto a gente relativizar o absurdo, a gente chegou nesse momento no pós-absurdo, né? A gente vive um momento em que nada mais é absurdo, tudo é possível. Então, isso é aterrador, né? Assim, é aterrador, porque a gente está falando, por exemplo, de uma proposição efetiva de garantia de direitos que existem, que amanhã podem deixar de existir. Né? Assim, então, não sei se respondi, Mari, mas se não respondi, acho que me estendi muito, mas queria falar sobre a questão, né, quando você pergunta sobre a questão dos movimentos, né, e do racismo estrutural e do racismo institucional, eu penso que não há mais, principalmente nesses tempos, né, assim, como a gente se furtar de acessar essas informações e essas produções, né, assim, existem inúmeras autoras e autores negros que estão produzindo a partir da universidade, mas não só, né, então, o Instituto GLE10 já faz isso, né, divulgação de pensamento, de conhecimento, de informação. Inúmeras autoras intelectuais, como a Carla Cotirene, mantém a página do Instagram dela atualizada com várias reflexões interessantíssimas. Então, para a gente pensar, né, como é que a gente efetivamente constrói relações um pouco mais equânimes, né, ainda que seja um horizonte muito distante, leiam autoras negras, citem autoras negras, né, não só leiam e reproduzem, citem, e se perguntem o que é que isso, né, assim, como é que isso interfere e me provoca a repensar as minhas práticas profissionais, acadêmicas e sociais, né, assim, ser antirracista é investir seu tempo, seu afeto, seu dinheiro, sua sociabilidade, suas ligações em pessoas negras, para que aí a gente possa diminuir esse grau de absurdo, né, assim. Sim, sim. Nossa, obrigada, Paula. Eu esqueci de falar uma coisa, que é para as pessoas que estão assistindo, se quiserem fazer perguntas, podem fazer pelos comentários. A gente tem alguém olhando os comentários, tanto da página do coletivo, quanto da página do Grupo Curumim, então podem mandar perguntas por ali. E eu queria agora falar um pouco, assim, e aí essa pergunta vai para quem quiser responder, um pouco de coisas práticas de quem vive uma situação de violência obstétrica. Quais que são, porque a gente sabe que a Paula Viana estava falando, mencionando a legislação em Pernambuco, que conseguiram passar uma legislação específica que reconhece a violência obstétrica e violência obstétrica em abortamento, mas no Brasil a gente não tem uma legislação geral que trate, né, que nomeie violência obstétrica, como em outros países da América Latina e do Caribe fizeram isso, né? Venezuela foi a primeira, e depois vem a Argentina, você tem vários estados no México, né, Panamá, Bolívia, mas no Brasil a gente não tem isso. Eu queria um pouco, se alguém pudesse falar, o que é que vítimas de violência obstétrica podem fazer? Quais que são os direitos, como é que a gente exerce isso, quais que são os canais, né? Quais que são as saídas num momento de atendimento, né? Porque acho que especialmente uma das situações mais comuns que a gente assiste no Brasil de violência obstétrica é a denúncia de mulheres em situação de abortamento que chegam ao serviço de saúde e, como a Alana relatou no caso em que ela viveu, em que o médico ficou procurando vestígio de misoprostol, né? Isso, se esse médico encontra vestígios de misoprostol, né, ele denuncia a mulher, ele chama a polícia. A gente tem relatos de mulheres que são algemadas à cama, as mulheres são levadas presas imediatamente, né, muitas vezes sem receber o devido atendimento. E, além disso, a gente tem uma série de formas de tortura que acontecem no serviço de saúde, né? As mulheres são deixadas sem analgésicos, elas são deixadas esperando por várias e várias horas até que elas confessem o crime que elas cometeram, né, na visão dos profissionais de saúde. Então, acho que o fato de que o serviço de saúde no Brasil ele é a porta
de entrada da criminalização, né? Ele é o lugar que criminaliza, que julga as mulheres, né? Ele funciona como um aparato do Estado policial. Isso é algo muito sério, né? Quem deveria cuidar, na verdade, está criminalizando, processando e julgando. Então, o que fazer nesses contextos, né? Quais são os mecanismos, quais são as saídas, quais são estratégias que a gente tem, estratégias, eu acho que de autodefesa mesmo, né? Feminista, que a gente pode pensar, né? Eu queria falar só um pouco, que eu acho que é importante identificar a violência, né? Como identificar que você está sofrendo a violência obstétrica. Eu acho que você traz uma questão bem interessante, Mari, que é a ameaça, né? A criminalização, né? Mas tem também formas mais sutis, como a culpabilização, né? O Curumim, a gente trabalha muito com denúncias também, né? Mulheres que ligam para a gente para dizer, olha, tal serviço. E, por exemplo, a gente tem denúncia de dentro de um serviço de aborto legal, de um serviço de atendimento à mulher vítima de violência, né? Que pressupõe que aquela equipe já é uma equipe bem treinada, uma equipe, né, que está ali sabendo e entendendo como importante. E, por exemplo, uma mulher que foi estuprada e não conseguiu, né, ir logo após o estupro, enfim, e ficou grávida daquele estupro. E quando ela procurou o serviço, a psicóloga disse assim: por que você não gritou? Né? Olha, como é que foi isso? Por que você não gritou? Isso, assim, dentro de um serviço que é super... Você pressupõe que aquela equipe foi bem treinada, foi mais formada, assim, para, né, esse atendimento do que quem está na maternidade, ou quem está na ginecologia, quem está na triagem, sei lá. Mas é importante essa identificação, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é isso. E além o locus, claro, da violência, o locus da violência está, claro, nos serviços, né? Mas a gente pode entender a violência obstétrica, por exemplo, como uma falta de informação sobre os direitos, né? Então, se você liga para uma secretaria de saúde, se você liga para o Ministério da Saúde e pergunta, olha, eu estou precisando ir a um serviço de aborto legal, você não vai ter essa informação. Você não vê os estados, os municípios divulgando esses serviços, né? Então, a omissão do direito é uma violência. O ano passado, você falou, Alana, do Comitê de Morte Materna, eu sou do estado e do município. No município, eu sou da coordenação, e o ano retrasado, 2018, a gente teve 3 mortes de mulheres que não tiveram acesso à informação e eram gravidezes de risco, e elas morreram porque elas não podiam ficar grávidas. Então, veja, elas não foi a morte delas não foi diretamente relacionada ao aborto, assim, direto, né? Não foi uma hemorragia, não foi uma infecção, né? Mas foi a negação ao direito à informação, né? Elas não tiveram acesso à informação, não tiveram acesso, né, à possibilidade de escolha, de decisão da sua vida, e por isso elas morreram. Então, a violência obstétrica, ela começa aí, ela começa com a falta de informação sobre os direitos, né, que a gente sabe no Brasil, o direito ao aborto é a vítima de estupro que engravida, né, tem direito ao aborto, aquela mulher ou aquela pessoa que está gestante, que aquela gestação está pondo em risco a vida dela, né, e mais recentemente, a malformação chamada anencefalia, que é a ausência de cérebro. Tem outras situações que também, através de um alvará judicial, né, a mulher pode acessar, por exemplo, malformações congênitas,
que tem, não está, né, não é uma anencefalia, mas com o alvará judicial a mulher pode ter acesso, né, se é uma formação letal, né, ela vai ter acesso também à interrupção, mas isso vai depender muito da interpretação, da boa vontade de juízes, enfim. Então, do sistema judiciário, além do sistema de saúde, né, vai ter que ter essa convergência, né, de compreensão, de humanidade para poder essa mulher ter acesso. Então, acho que a violência obstétrica ela vai daí, né, desde isso, de você ter o direito à informação, até ou ter o direito à informação violado, né, até essa ameaça, né, ou a criminalização, ou a culpabilização, né, que as mulheres sofrem. Mas também passa, por exemplo, a negação da tecnologia disponível, né? Então, quando a Lana falou do AMBIO, né, que é a aspiração manual intrauterina, que é uma tecnologia que diminui enormemente, por exemplo, o tempo da mulher dentro do serviço de saúde, né? Se uma curetagem faz uma mulher ficar, sei lá, 24 horas a 36 horas internada, no AMBIO, com 6 horas, está tudo bem, com 8 horas ela já pode ir para casa, né? Que poderia ser até ambulatorial, né? E poderia ser até ambulatorial. Podendo ser até ambulatorial, ficando um pouco ali, descansando, para depois ir para casa e continuar. O próprio acesso ao aborto medicamentoso, né? Aqui no Brasil, a gente só tem um tipo de medicamento, onde a gente sabe que em vários países no mundo, né, a gente tem a disponibilidade dos medicamentos, que aí torna o procedimento muito mais eficaz, né, que é o mifepristone, né, e junto com o misoprostol. Então, aqui no Brasil, a gente só tem acesso, só é permitido o acesso a um tipo de medicamento. Então, isso é uma violação, né, do direito. Eu lembro que no SUS, e aí a gente vê, Paula, quem é a paciente do SUS, né? Qual é a maioria das pacientes do SUS? São as mulheres negras. E a gente sabe que no SUS, só acho que no ano final de 90 para o início de 2000, foi que o SUS pagou a analgesia no processo de curetagem, né? Então, se já existia e existe ainda má vontade, né, maldade mesmo, crueldade com as mulheres, de fazer uma curetagem à cru, né? Quando o SUS não tinha o procedimento pago, imagine, né? Quantas mulheres passaram por verdadeiras torturas. Então, esse também, o acesso à tecnologia, né? Também, ou não acesso à tecnologia de ponta, né? A tecnologia mais moderna e que a gente tem no mundo, né? E tem no Brasil, é uma violência obstétrica. E eu quero terminar assim falando rápido, que uma vez eu num debate com a Emanuele Góes, e que inclusive está assistindo a gente. A Emanuele mandou uma mensagem dizendo boa noite, parabéns pela atividade, e perguntou sobre a relação entre violência obstétrica no abortamento e racismo institucional, que a Paula Gonzaga já falou um pouco para a gente. Pois eu ia terminar minha fala falando isso e lembrando de Manu, porque ela, num debate ela falou, não dá para falar de violência obstétrica sem falar em racismo institucional. Não dá, né? É impossível. E eu acho que a responsabilidade de falar sobre racismo é de nós, mulheres brancas, né? Nós que temos os privilégios da branquitude, que temos que falar sobre racismo. É uma responsabilidade nossa, porque muitas vezes nós dizemos, não, racismo é um debate das pessoas negras. O racismo é um debate principalmente por quem inventou ele, né? De quem criou essa divisão. Então, assim,
assim, além dessa frase que ficou sempre na minha cabeça de Manu, dizer que não dá para discutir violência obstétrica sem discutir racismo institucional, também, aí eu desdobro e digo, também não dá para falar de violência obstétrica sem falar em violência obstétrica no abortamento, né? Porque a gente é a mesma raiz e é isso. E a gente tem outras perguntas aqui que eu queria, então, aproveitar e talvez fazer. Uma é que a Lígia Cardieri, ela pede para explicar um pouco o que é o AMIL, porque as pessoas talvez estão ouvindo a gente falar muito de AMIL, e aí talvez a Alana podia explicar um pouquinho o que é o AMIL e o que a gente precisa ainda para que todas as maternidades e todos os hospitais e os serviços de saúde, então, utilizem o AMIL, né, e adotem o AMIL ao invés de continuarem adotando a curetagem que que já não é mais sequer indicada pela Organização Mundial de Saúde. Então, acho que a Alana podia falar um pouquinho disso. E uma outra pergunta aqui da Ana Beatriz dizendo por que os métodos abortivos feitos nos hospitais brasileiros eles não são os métodos ideais. Né? Por que se usa tanto a curetagem ainda? É porque é mais barato? O que está acontecendo se a gente tem métodos que são muito menos invasivos, são muito menos, né, não são muito menos dolorosos, são muito mais dignos e respeitosos com os corpos das pessoas, né, que estão sendo cuidadas. Por que a gente continua utilizando esses métodos no Brasil? Então, a aspiração intrauterina é um método antigo. Né? As mulheres lá na década de 60 que começaram a formar o self-help movement, né? Que começaram a reconhecer que a medicina institucional, da maneira como se dava, era incapaz de responder às suas demandas, começaram a história do autoexame, que hoje é tão divulgado nos grupos, né, dos sagrados feminino e nos grupos de conhecimento de si, né? Como uma coisa bacana, ter acesso ao próprio interior do corpo, a própria vagina, a vulva, ao colo do útero, que em geral é algo de domínio só do profissional de saúde, já pretendia naquela época conseguir fazer autoaborto. Isso está descrito no filme que está disponível no Netflix, She's Beautiful When She's Angry, né, que conta um pouco dessa história, desses movimentos. Mas o aspirador mecânico daquela época, né, era ligado na energia elétrica, né, com uma sucção. Hoje em dia a gente tem disponível um material que é uma seringa grande com cânulas de diferentes tamanhos que correspondem à idade gestacional, né, de 6 a 12, para que cada cânula é um pouquinho mais grossa que a outra, né? E é um procedimento, como a cânula é romba, ela é arredondada, né? Ela não faz trauma na parede do útero, diferente de uma curetagem. A cureta é uma colher, né? Que tem também vários diâmetros, só que ela raspa a parede do útero. E o sinal, quando a gente aprende isso em ginecologia, é o seguinte: tem que fazer. O que isso faz? Isso é expiação. Isso é para castigar uma mulher. Não existe outra resposta. Eu lembro que a primeira vez eu era residente do primeiro ano, assim, e chegava uma senhora, não desejava ter engravidado, tinha engravidado espontaneamente, já era terceira, quarta gestação dela, ela tinha cesáreas anteriores, né? Isso é importante que as pessoas saibam. Quando tem uma cesárea anterior, tem uma cicatriz no útero e a chance de você fazer uma perfuração é muito maior. E era já meia-noite e por incrível que pareça, era o próprio médico de plantão que estava junto na sala. Em geral, um residente do primeiro ano é orientado por um do segundo e assim por diante. O staff, você só vê o médico do plantão, você só vê se tem algum problema grave que ele precisa resolver, né? Então tem um problema sério aí, pensando no que Paula falava, ambas Paulas falavam, que não é só de um aprendizado de técnica, mas é do que se chama de currículo oculto, que de oculto não tem nada, né? Na verdade, é uma coisa escancarada do racismo, do treino. Eu já escutei, né? E aí, vamos treinar um fórceps? Em quem era o treino de fórceps?
na negra, na mulher desacompanhada, numa pessoa, né, sem estudo, então... Pobre, claro, isso tá muito claro, né, e assim se aprende dentro desse currículo oculto tão claro, na verdade. Mas ele foi entrar com a cureta para não me ensinar, ele queria ir dormir, queria terminar rápido, e fez o negócio de uma forma brusca, porque, em geral, as complicações são feitas por pessoas bem treinadas, que fazem há muito tempo um procedimento, né? E aí faz de forma bruta. Ele trouxe, assim, uma alça intestinal junto. Ela precisou passar por uma histerectomia. Isso é raro, mas acontece. E se acontece, causa um dano irreversível, inclusive morte. Então, não tem por que se utilizar um procedimento desse tipo, quando há disponível esse equipamento que é tão fácil, que se colocam alguns impedimentos que eu vejo que são só impedimentos mesmo de nível, sabe, de uma gestão que não está realmente comprometida com a modificação de uma assistência que pode ser muito mais eficaz, né? Inclusive, no longo prazo, gerar muito menos custo, se for pensar por isso, né? É porque é tradição, eu aprendi assim, eu sempre fiz assim, e é por isso também que se perpetua uma série de procedimentos que, por mais que a gente tenha 40 anos de evidência científica mostrando que são ineficazes, continuam sendo feitos, né? Porque as coisas não mudam só porque a gente tem uma evidência nova. E eu acho que tem o atravessamento dessa coisa do IPAS, não sei se a Paula acha que isso pode ser também um fator, né? Eu já vi depoimentos de médicos dizendo assim, por que eu vou melhorar o meu atendimento a uma criminosa? Porque eu vou, né, gastar tempo fazendo curso para fazer uma mil, que nem é um curso, nem uma grande coisa. Qualquer obstetra, ginecologista, até enfermeiras, obstetras, poderiam também realizar. Então, mesmo isso que a gente está falando, né? Esse paradigma que aí que passa pela formação e... Passa pelo fato da gente ter clínicas de assistência à saúde sexual e reprodutiva descentralizadas, com essas novas médicas enfermeiras que estão vindo aí, que eu vejo, eu sou esperançosa, quando eu vejo esse mundaréu de coletivo feminista, sabe, nas faculdades de medicina, de enfermagem, cotas, né, porque dialogando um pouco com a Paula de cima, eu acho que é difícil, né, realmente, assim, porque se a gente não tem mulheres negras fazendo atendimento, mulheres que vêm da periferia, que, sabe, para estar ali na assistência, eu não sei, assim, olhando para os meus colegas, para os meus professores que vão continuar muito tempo ainda na faculdade, sabe, enquanto a gente não tiver uma renovação desses quadros, né, dentro da educação, dentro da saúde, dentro do judiciário, né, eu não sei, Paula, como a gente fica, talvez fique até como pergunta para ti, sabe? E enquanto você falava, né, sobre essa renovação, eu fico sempre com medo de estar gastando muito tempo, mas você é breve. Enquanto você falava sobre essa renovação, me dei conta que eu não contei uma coisa que é muito importante, né, assim, na cena que acontece na experiência, né, que me relataram nesse minicurso que a gente fez lá na UFSB de Saúde Reprodutiva, o estudante que relata isso é um estudante de medicina negro. Então, não é à toa, né, assim, que a gente tem esse ódio tão escancarado, né, assim, nos últimos anos, né, assim, aquela máxima, né, assim, a Casa Grande surta quando a gente sai dos lugares que eles querem que a gente esteja, né, assim. Então, existe uma reação, efetivamente, que é a reação que nos trouxe, em alguma medida, a esse momento onde nós estamos, né, assim, não era só um ódio misógino, aquela figura feminina que representava o poder máximo, é um ódio a todas as pessoas negras que entraram, por exemplo, nos cursos de medicina desse país, né, assim, é um ódio, por exemplo, que faz com que as pessoas barganhem o tempo inteiro a permanência das políticas de ações afirmativas. Então, até quando a gente pensa em ações afirmativas de uma forma reducionista ao programa, a reserva de vagas, que já é uma leitura muito rasa, né, do que é a ação afirmativa, a gente precisa pensar em ação afirmativa, inclusive na saúde, né, como é que a presença, por exemplo, de profissionais com educação racial, efetivamente,
vai diminuir, por exemplo, os casos de mortalidade materna? Eu acredito fortemente que sim, sabe? Assim, meu papel, eu estou docente, né? Estou professora, e penso que o meu papel e o papel das pessoas que estão fazendo isso é efetivamente garantir minimamente que a gente se aproprie disso, que já é, né, no caso da minha profissão, pelo menos, né, no caso da psicologia, eu sou psicóloga de formação, que, assim, as pessoas acham que fazer as discussões que nós fazemos é uma discussão da psicologia social. Não, querido, está na primeira página do Código de Ética. Então, se você não faz um atendimento clínico, em política pública, no judiciário, onde quer que você atue, né? Se você não atua a partir daquilo que está na primeira página, que vai dizer o psicólogo, ainda é o psicólogo, infelizmente, o psicólogo atuará no enfrentamento a qualquer tipo de exploração, não somos nós que somos muito politizadas, você quer muito serviço, né, assim, basicamente, e faz um mau serviço, né, assim, como essa psicóloga que a Paula contou, né, assim. Então, veja, inclusive, psicólogas que trabalham em serviços de aborto legal e que não conhecem a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento, né, assim. E na minha graduação também, eu fui conhecer fora da minha graduação, fui conhecer num outro espaço dentro da universidade, mas não fui, né, assim, preparada para isso. Então, como é que a gente institui um modelo formativo onde a gente produz profissionais que se acham, né, aqueles que concedem algo? Por que eu vou conceder meu tempo para aprender uma técnica que não vai fazer essa mulher sofrer? E a gente não forma esses profissionais para o que eles vão ser efetivamente pagos para fazer, né? E aí eu acho que tem um problema de formação que fala novamente, né? Nós somos um país estruturalmente racista. Dentro das universidades, esse modelo pelo qual eu formei, vocês formaram, né, pelo que escutei vocês narrando, e não precisa escutar, né, assim, a universidade foi apropriada por esse modo epistemicida, e esse modo epistemicida desumaniza corpos negros, desumaniza corpos de mulheres pobres, desumaniza corpos, né, que chegam dentro desses serviços numa situação de abortamento, dentro desse paradigma cristão de quem merece viver. Então, existe um modelo de transformação que não vai ser só na saúde, ele precisa ser capilarizado. Então, a gente precisa atuar em todas as frontes, né? A sua atuação enquanto feminista, enquanto pessoa que promove justiça reprodutiva, não pode ser de 8 às 5 quando você está no serviço que você trabalha, né? Tem que ser quando você chegar na sua casa no domingo de tarde, olhar em volta e dar conta, eu só convivo com gente branca. Eu estou criando meus filhos dentro de uma lógica onde gente negra para eles só limpa e varre. Então, racismo estrutural é isso, né? Assim, é você se dar conta de como a gente colabora em vários níveis, né? Para que essas pessoas não sejam consideradas humanas. E para isso transformar, eu particularmente, né? As estudantes do PIPEC Janaína Aparecida que trabalham comigo lá, eu falo sempre isso, assim, particularmente invisto na educação, invisto que uma nova geração de médicas, psicólogas, enfermeiras, advogadas, negras, né, indígenas, vão tomar as instituições desse país, né, assim, e vão tomar, não é de assalto, não, é de retomada de propriedade, assim, né, e tenho investido nisso porque é a esperança que podemos ter, né, assim, Tem o coletivo, que eu conheço alguns integrantes, o coletivo de médicas e médicos e estudantes negros de medicina, não sei se vocês conhecem, o Negrex. Não sei se vocês conhecem esse coletivo, é uma rede, na verdade. Tem em São Paulo, tem aqui em Pernambuco, tem em Minas, e eu estou super animada, assim, de vez em quando a gente cruza e faz coisas. Mas o Negrex, para mim, é uma grande revolução, sabe? Porque, assim, como a Lana falou, tem que ter, né? Tem que ter essa presença, sabe? E essa ocupação, para utilizar aí uma palavra que está sendo muito... Tem que ocupar, né? Tem que ocupar, e porque a autoridade, ela vem daí, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu achei super interessante, e aí acho que vou colocar ela por último, quem quiser comentar, e aí a gente já pode ir fechando. Paula Viana vai fazer o lançamento da cartilha para a gente, mas é a Mariana Lima que pergunta se a gente pode pensar que a própria ilegalidade, que a própria criminalização do aborto no Brasil é uma forma de violência obstétrica. Se a gente pode pensar que a violência obstétrica ela não está apenas nos sistemas de saúde,
mas a violência obstétrica, na verdade, ela está nas leis, ela está nas portarias, ela está nas normativas, então, que criminalizam as mulheres que abortam. O que vocês acham dessa ideia? Você não quer responder, Mari? Vai, Mari. Não, dá um prazer. Eu acho que é uma ideia muito potente, mas uma das coisas que eu fico pensando é que eu não sei se eu chamaria de violência obstétrica, na verdade. Eu não sei se vocês concordam, porque eu acho que a violência obstétrica, por causa do nome obstétrica, né, ela vem nesse grande guarda-chuva, assim, né, das diferentes formas de violência de gênero, e é uma forma específica de violência de gênero, que acontece, então, em relação à apropriação, né, sobre os corpos e os processos reprodutivos, né, de mulheres e corpos que gestam. E eu acho que aí acho que a gente pode, sim, definir a criminalização do aborto como uma forma de violência de gênero, mas eu não enquadraria como uma forma de violência obstétrica, porque, na verdade, é uma forma de violência de gênero que está sendo perpetuada pelo Estado, né, que legisla e que mantém essa lei penal que criminaliza as mulheres que decidem interromper uma gestação. Então, acho que eu diria que é uma forma de violência de gênero, mas não uma forma específica como a violência obstétrica, porque eu acho que tem uma razão, né, que era o que a Paula Gonzaga contava um pouco para a gente no início da nossa conversa, uma razão pela qual foi importante nomear essa forma específica de violência, né, que não que os movimentos feministas, os movimentos de mulheres já falavam da violência de gênero, já vinham em uma luta aí, né, de décadas de combate à violência de gênero, mas elas entenderam que era importante nomear a violência obstétrica. Então, se a gente usar esse nome para se referir à criminalização do aborto, a gente perde esse contexto específico de como acontece, de que é essa apropriação, essa apropriação dos processos naturais, dos processos reprodutivos, né, pelo saber médico. E eu acho que para mim, assim, é inegável que a criminalização do aborto, ela é uma forma de violência de gênero, assim, e ela tem que ser reconhecida como tal, né? É o Estado impondo, por meio da lei penal, um mandato de maternidade obrigatória, né? E decidindo qual é o futuro dos corpos que gestam, que não podem sair, né? Não tem outra alternativa que não a gestação, né? E a reprodução. Se alguém quiser comentar, complementar alguma coisa, ou alguma coisa que vocês acharam que ficou faltando um pouco nessa conversa, acho que foram essas as perguntas que chegaram. Tem uma outra da Ana Beatriz, e eu lembro uma vez, eu acho que foi com a Paula Gonzaga, que a gente falou isso um pouco numa formação do coletivo que a gente teve. Se a gente que um dos permissivos legais é esse permissivo de risco de vida, né, para a pessoa gestante, um dos permissivos. Se a gente poderia, então, tentar reinterpretar esse permissivo para dizer, então, que situações em contextos sociais, em contextos financeiros específicos, né? A Ana Beatriz pergunta, motivações particulares, se isso a gente também poderia interpretar como situações que estão definidas como risco de vida. E o que é vida, né? Ou seja, o que é uma vida em risco, né? Como é que a gente fala de vida? Porque as situações que normalmente são interpretadas pelos médicos para dizer que é possível fazer um aborto porque há risco de vida, é de fato, né? Se o aborto não for realizado, a mulher de fato morre, assim, né? Então é uma noção de vida que é muito vinculada a processos biológicos, né? A um corpo que se mantém vivo e não se dá conta de nenhuma dimensão, de nenhuma outra dimensão da vida que está para além, né, de um corpo que o processo que continua vivo, né? Não tem nada além disso, assim. Então, se alguém quiser comentar um pouco isso, assim, como é que se interpreta essa noção, assim, que noção de vida é essa, que vida é essa de que a gente está falando? Acho que tem um ponto, né, que, veja, a questão não é interromper a gestação para garantir a saúde integral dessa mulher, para garantir que essa mulher esteja bem, porque a priori, né, a gente pode entrar num parâmetro que é o que é que seria o óbvio, né? O óbvio é que nenhuma mulher deveria levar uma gravidez a termo forçosamente, né? Gravidez forçada é tortura psicológica. No entanto, essa não é a compreensão comum, pelo contrário, né? Assim, a gente sabe que dentro dessa lógica
que a gente opera, inclusive essa retomada, né, dessa discussão da vida e tal, muitas vezes é justamente de impor um peso em uma das partes que a priori não tem isso definido, né? Então, quando a gente fala de risco de vida para a mulher, a compreensão é justamente o que você disse. Assim. É quando existe algum tipo de problema, enfim, físico, né, biológico, e que vai ser comprovado, inclusive, né, porque, inclusive, nos casos de permissivo legal, para a mulher conseguir, no caso da DPF de 2012, nos casos de anencefalia, para a mulher conseguir acessar isso, ela precisa comprovar por laudo médico de 3 profissionais. Então, veja, efetivamente, a depender de onde você mora, muitas vezes você não vai ter nem essa pluralidade de profissionais para você conseguir acessar e fazer isso. E se a gente pensa, por exemplo, a duração de uma gestação, todos esses processos que a gente está dialogando, eles demandam muito mais celeridade, né? Não é uma coisa a longo prazo. Então, a gente está falando de decisões e de processos que precisam ser definidos muito rapidamente. E quando a gente fala de vida, tem uma diferença essencial, né? Efetivamente, a gente vive dentro de uma lógica em que o lugar da maternidade é um lugar da abnegação absoluta. Então, até a vida da mulher, muitas vezes, é colocada em questão, no sentido de que, bem, né, assim, essa máxima, assim, as mães que fazem tudo por seus filhos, esse amor incondicional, que é uma outra grande ficção poderosa, né, assim, essa ideia da maternidade como lugar universal. Só que, efetivamente, o que está em questão dentro da nossa legislação, inclusive mesmo nos casos de gravidez em decorrência de estupro, não é a preservação da mulher em sua integralidade psíquica e física. Nos casos de estupro, historicamente, isso era para a manutenção da honra da família, né, para que essa mulher não tivesse um filho bastardo, né, um filho de uma relação dentro dessa leitura ilegal, né, assim. Então, veja, a última pessoa que está sendo considerada dentro da nossa produção, né, legal sobre aborto é a mulher, efetivamente, né, assim, os profissionais são considerados, inclusive, muitas pessoas, né, inclusive muitos profissionais acreditam que o aborto em caso de estupro precisa apresentar o BO, porque senão eles podem ser implicados judicialmente. Não, os profissionais não serão implicados judicialmente, né, assim, pelo contrário, eles já estão resguardados. A mulher é quem está na posição efetivamente mais delicada e é para quem a gente tem muito pouco produzido, enfim, dentro desse âmbito legal mesmo de definição. Então, essa ideia de preservar a vida, muitas vezes é colocada, inclusive, no argumento de se ela tem filhos anteriores, né, que dependem dela ou que precisam que ela volte, ou a possibilidade, por exemplo, dela vir a ter outros filhos. Então, a mulher, ela é sempre um meio para um fim, não que deveria, né? Eu queria comentar sobre isso, Mari, que a gente vai construindo também novos marcos legais a partir dos precedentes, né, que se abrem. A Paula falava antes sobre, bom, a gente compreende que a anencefalia abre o direito para que a mulher, né, possa realizar um aborto previsto em lei, mas em alguns locais a questão de malformações incompatíveis com a vida também já começam a ser interpretadas assim. Então, isso vai depender também de uma rede que se forma de profissionais. Eu fico pensando a quantidade de serviços, né, de medicina fetal nesse país, e eu de vez em quando atendo, né, ou a gente no coletivo atende alguém que tem uma gestação com uma malformação incompatível com a vida, mas precisa circular e ela não recebe essa informação dentro do próprio serviço, sabe? O serviço que está ali acompanhando e que simplesmente fala, olha, pois é, uma pessoa que pode ter risco de vida, né? Porque essas gestações, em geral, implicam maior risco para a mulher, mas ela não recebe a informação de que ela pode tentar, por via legal, né, através de autorização judicial, conseguir um aborto. Em Santa Catarina, a gente tem vários casos desse, e aí quanto mais, né, e um diálogo com profissionais que atuam no serviço também de medicina fetal, eu tenho visto isso mais frequente. E com relação a risco de vida para mãe, especificamente, em São Paulo, ano passado, a gente teve um caso no coletivo que era uma situação de uma mulher que tinha tentado suicídio por conta de uma gestação, e o caso dela foi entendido como em uso de antidepressivo, né, e foi entendido como o risco de vida levar a gestação adiante. Eu achei... Não sei se existem outros casos como esse, mas que há
vertente importante para a gente também falar sobre isso, né? De todas as situações mentais que não necessariamente exige que você esteja em uso de um psicotrópico para diagnosticar, mas a importância dos profissionais de saúde mental, né? Nessas situações também, sabe? Dando laudos e construindo conhecimento sobre isso, né? Exatamente. A saúde mental também é muito pouco considerada, né? Assim, não se tem a arguição como é? A arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre Zika, né? Que houve, não foi julgada, né? Foi arquivada por enquanto. Que tinha uma solicitação dessa, né, da mulher com o diagnóstico de Zika, pudesse escolher, baseada na percepção disso, né, da sua saúde mental, né, que essa gravidez seria uma tortura psicológica, como disse a Paula. Então, a mulher poderia ter o direito a interromper. Essa discussão não foi levada adiante no STF, né? Isso demonstra, mais uma vez, que a saúde mental das mulheres não é considerada, né? E, como eu falei, a mulher sempre vai ficar dependendo de cada juiz, né, ou dos médicos para poder ser entendido dessa forma. Quer dizer, a gente precisa avançar muito, né, nessa questão das causas, né, do permissivo, né, em relação ao risco à saúde. A gente tem, por exemplo, alguns países agora, já aqui na América do Sul, a Colômbia recentemente, acho que em 2012, né, liberou para o abortamento em casos de saúde, risco à saúde da mulher, né? Isso foi um grande avanço. Sim. E a gente precisa, eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprofundar aqui no Brasil é esse debate sobre a ameaça à saúde mental, ameaça à saúde, não só a vida, né, da mulher. E eu acho que, de modo geral, assim, né, debater a necessidade de descriminalização do aborto, ou seja, Sim. Aborto não é matéria de direito penal, assim, né? Sim. Aborto não deve... Tem que sair do Código Penal, ou seja, isso não deve estar ali, né? Não é um fato, é um evento da vida de mulheres e pessoas que gestam. É uma questão de saúde e é uma questão de justiça social. Exatamente, acho que é fundamental isso. Paulinha, com você para lançar a nossa cartilha. Então, a gente, inclusive, o final dessa cartilha, né, que foi escrita por Mariana, eu tive alguma participação, mas ela que foi quem escreveu. Então, tem um chamado ao final da cartilha, que é justamente isso, né, a luta pela descriminalização do aborto no Brasil, a luta pela legalização, a luta contra a violência obstétrica no abortamento, né? Respondendo até a pergunta, né, da nossa ouvinte aí. E essa cartilha, ela tem os capítulos, né? A gente separou os capítulos, muitos assuntos que a gente teve que debateu aqui estão aprofundados lá na cartilha. Tem um histórico do desenvolvimento do conceito de violência obstétrica, né? Tem as formas de violência, então, a questão da violência física, a omissão, né? A omissão sobre a questão da tecnologia, da qualidade do atendimento, as ameaças, né, de criminalização, a efetivação mesmo da criminalização, sobre o estigma, discriminação. Tem também a questão da manipulação, é um capítulo bem interessante, eu acho que traz uma luz sobre um aspecto que o feminismo vem trazendo, que é o gaslighting, né, que é a manipulação
do entendimento da mulher sobre o seu próprio corpo, sobre sua própria situação, né, sobre a sua saúde, e fazer com que essa manipulação traga a ela esses prejuízos em relação à sua própria saúde mental e entendimento sobre aquela situação que ela está passando. Traz também bem interessante os marcos legais nacionais e internacionais sobre, né, a violência obstétrica, então traz as experiências que Mari já falou aqui, a da Venezuela, Bolívia, e traz também aqui algumas iniciativas, e no Brasil o enquadramento jurídico sobre a violência obstétrica. E também no final, que é esse chamamento, o que é que a gente pode fazer, né? O que é que a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto movimento de mulheres, enquanto movimento de mulher feminista, o que é que a gente pode fazer para erradicar, né? Para diminuir, para denunciar, para tornar mais evidente a violação de direitos de uma mulher numa situação de abortamento. Essa cartilha vai estar disponível no link da bio, adoro esse, também é um termo bem novo, Alana, né? Que agora todo mundo fala, tá, acessa o link na bio. Eu fui tentar entender o que era isso. No link da bio do Instagram, do Curumim, do coletivo Margarida Alves, e a partir de agora, né, estamos já colocando no link da bio do Instagram e Facebook do coletivo e do Grupo Curumim, para livremente ser acessado, servir de pesquisa, né, de objeto de pesquisa, para que seja também divulgado entre os profissionais. A gente vai fazer também um lançamento dentro do Fórum de Serviços de Aborto Legal, que a gente tem aqui em Pernambuco. Vamos programar ainda para esse semestre, para começar a discutir também nesses lugares, né, que tem essa especificidade. Mas é uma cartilha que é muito legal, que ela é um instrumento, né, de advocacy, é um instrumento de apropriação mesmo desse conhecimento sobre a violência. Então, a gente convida, quem quiser pode acessar, pode pegar, pode imprimir, né? Passe a palavra. Sim. É isso, está lançada. Queria agradecer de novo, então, gente, a participação, queria agradecer muito mesmo, Paula Gonzaga e Alana Faria, por aceitarem o nosso convite para estar aqui hoje com a gente. A gente sabe que aí devem estar já no seu terceiro turno de trabalho, né? É uma loucura isso, né? Essa coisa de trabalhar de casa, não para de trabalhar nunca. É o quarto turno. Pois é. Então, muito, muito obrigada mesmo. Muito mesmo, assim, de coração, assim, maravilhoso. Aprendi muito. E quem está participando aí também, né? Sim, a gente tem aí quase 50 pessoas do Brasil inteiro. Legal. Atrás aí dessas informações. Muito bom contar com todo mundo. Valeu, Mari. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Parabéns. Legal. Boa noite. Se quiserem dar mais um recado, falar gente, também a todas que escutaram, Mari, Paula, pelo convite, pela produção também, e as outras mulheres do coletivo Margarida Alves, do Curumim. Obrigada por mais, enfim, mais essa força. E é isso. Obrigada, gente. Eu agradeço também o convite, gente. Foi ótimo participar com vocês. Aprendi muito. Obrigada, Paula Gonzaga. Foi muito bom te escutar. Muito bom te conhecer. E eu acho que essa ferramenta para diálogo que vocês construíram, essa cartilha, vai ser super importante para fertilizar o debate sobre violência obstétrica, com o tema do abortamento também, sabe?
e que essa cartilha possa ser divulgada junto às outras sobre violência obstétrica que estão por aí, impressa e colocada nas unidades básicas de saúde, sabe? Isso. Fico pensando muito nisso, assim, né? Já vou agora mesmo compartilhar para as minhas redes aqui, para o gestor do município, para que isso esteja, né, disponível, de fácil acesso e chegue nas mulheres que precisam disso, porque eu acho que é um grande desafio, né? É sair do espaço da rede e chegar nesse espaço que é das mulheres que não acessam, né, a internet, o Instagram, então fazer isso chegar. Sim. Vou contribuir com isso, contem comigo. Legal. E queria agradecer também, gente, Raul, que fez a diagramação linda da cartilha e que garantiu esse espaço para a gente estar aí por trás, garantindo toda a coisa técnica, e a Aline também, do Curumim, que também está ajudando a gente na divulgação e colocando as coisas nas redes sociais. Obrigada também pelo trabalho dos dois, assim, sem esse trabalho aí, né, que muitas vezes não aparece no vídeo, mas sem ele a gente não dava conta de fazer nada, né? Sim. Então, e a arte de Raul, lindíssima, vocês vão ver. Um beijo, gente, obrigada, boa noite. Gente, fiquem bem, se cuidem. Isso, tchau, Paula, tchau.